E se você tivesse nascido 5 décadas atrás, nos anos 70? Quem viveu naquela época sabe muito bem como as coisas eram diferentes em termos de cultura e tecnologia. Afinal, não havia internet e ter telefone e televisão era algo luxuoso, coisa de gente rica. Mas se você não é dessa geração, vai descobrir como seus avós ou seus pais viviam no início dos anos 70. Os anos 70 começou com a conquista da Copa do Mundo de futebol e o Brasil se tornou tricampeão mundial. O movimento hippie, que iniciou ainda nos anos 60 nos Estados Unidos, também chegou ao Brasil nos anos 70, trazendo mais esperança aos jovens que sonhavam com uma vida e uma sociedade mais justa e livre. Em 1973, o nosso presidente era Emílio Garrastazu Médici, o terceiro do regime militar. Se você não viu, o giro mostra. Moeda e poder de compra. A moeda corrente no país era o cruzeiro, que tinha entrado em circulação em 1970, e as notas eram assim. Em maio de 73, o salário mínimo foi estipulado para o valor de 312 cruzeiros. Nas prateleiras dos mercados, o açúcar custava 8 cruzeiros o quilo, e 1 litro de leite pasteurizado podia ser comprado por 4 cruzeiros e 10 centavos. De acordo com o Jornal do Carro, uma Brasília ano 73 custava em torno de 20.800 cruzeiros, equivalente a cerca de R$19 mil em valores atualizados. Mas comprar carro não era fácil não, viu gente? Não havia financiamento para isso, e você só compraria um carro se tivesse o dinheiro vivo, ali na hora. E por falar em carro, ter telefone em casa era literalmente coisa de gente muito rica. Uma linha telefônica residencial poderia custar o preço de um carro zero. Escola há 50 anos. Nesta época, os governantes estavam decididos a erradicar o analfabetismo e profissionalizar os estudantes, para que terminassem os estudos, prontos para o trabalho. A alta busca por cursos de ensino superior aumentou 300% nessa década, e por isso foram criados os vestibulares. O ensino básico no Brasil se dividia em 2 categorias: o primeiro grau, que corresponde ao ensino fundamental, e o segundo grau, o mesmo que o ensino médio atual. Não existia pré-escola. A educação escolar começava de 6 para 7 anos, mas não era obrigatório. Por isso, havia as salas da primeira série com alunos de 6 anos, que entraram na idade certa, e de 10 anos, que entraram atrasados. Carros, motos e bikes. Os carros populares da época eram o Ford Corcel, o Fiat 147, a Brasília e o sempre na moda Fusca. Um dos carros mais caros do país era o Landau versão Galaxy, usado por gente muito rica e políticos famosos. A moto mais cobiçada pelos rapazes foi, sem dúvida, a Honda CB 350, lançada em cores vibrantes como verde, vermelho e azul piscina, o sonho de todo jovem. Mas se você é amante do pedal, poderia ser dono de uma belezura dessas, a Monarch circular, que foi a febre da época. Ou então, poderia pedalar em uma belíssima Caloi berlineta, que era o modelo mais amado das mulheres. Moda há 50 anos. Se sua mãe e seu pai eram jovens nessa época, eles se vestiam exatamente assim. O início dos anos 70 adotou o visual hippie, com suas calças boca de sino e vestidos larguinhos, cheios de flores e franjas.
As estampas, psicodélicas e coloridas, vieram com força e foram moda durante toda a década. A calça jeans ganhou popularidade e nas noitadas das discotecas, o brilho estava presente até mesmo nas meias. As sandálias de plataforma vieram com tudo e as bolsas de franja e crochê ficaram em alta durante toda a década. As meninas passaram a usar sombras mais coloridas, como verde, rosa e azul. Ao mesmo tempo, o rouge recebia várias camadas e deixavam as bochechas bem marcadas. As musas nacionais eram mulheres como Vera Fischer, Miss Brasil em 69, e Nadia Lippe, atriz de pornochanchadas. Os rapazes, como podem ver, usavam roupas coloridas, calças boca de sino, camisas floridas, paletóis xadrezes e o famoso sapato pata de elefante. Esportes e lazer. O futebol era o esporte do tempo. Não havia olhos para outro. O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1973 se chamava Campeonato Nacional de Clubes e foi a 17ª edição, tendo Palmeiras como bicampeão. Pilotando um Lotus Ford, Emerson Fittipaldi foi campeão do Grande Prêmio Brasileiro, levando também o Campeonato Mundial desse ano. Na música, tivemos a ascensão do maior astro do rock brasileiro, o talentoso Raul Seixas. Ao mesmo tempo, o grupo Secos e Molhados de Ney Matogrosso teve 3 músicas nos topos das paradas. Sangue Latino foi a mais tocada nas rádios em todo o país. A novela Selva de Pedra, exibida pela Rede Globo, parou o país com um sucesso nunca visto antes. Contava com os atores Francisco Coco, Regina Duarte, Dina Sfati e Carlos Vereza como principais protagonistas. Pela primeira vez, a TV brasileira fez uma grande produção voltada para o público infantil, lançando a Vila Sésamo na TV Cultura. O programa foi um marco da televisão brasileira, carregando um sucesso esplendoroso por vários anos à frente. Tragédias. Em 1972 e em 1974, tivemos 2 grandes incêndios no país. Ambos aconteceram em São Paulo, nos edifícios Andraus, deixando 15 mortos, e no edifício Joelma, com 187 mortos. Em 73, um avião brasileiro precisou fazer o pouso de emergência em Orly, na França, devido a um incêndio no banheiro. O acidente da Varig deixou 123 mortos. Entre os 11 sobreviventes, apenas um era passageiro. O sobrevivente brasileiro com 21 anos à época ainda está vivo e se chama Ricardo Trajano. Que tal? Acha que teria sido bom viver há 50 anos? Deixe um comentário.